Olá, amigos. Aqui estamos nós, mais uma semana, segunda-feira, hoje dia 16 de novembro de 2020, começando a semana com o estudo das obras que temos feito a cada dia, de segunda a quinta, uma obra. E hoje é dia de revermos, revisitarmos e repensarmos a obra Nosso Lar, do Espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. Assim, amigos, boa noite. Cláudia, Tânia, Laura, Ivete, Jane, Marcos, são muitos que já estão conosco nesse instante para que nós comecemos, né? Acho que o pessoal estava com saudade, estava todo mundo a postos, nós nem bem começamos e todos já se identificaram aqui, Terezinha, Edith, Cláudia, Dario, Cazuco, Eliane, são muitos, gente, graças a Deus, a gente mata a saudade assim, Betinha, Ivete, Guto, Solange, nós agradecemos muito e vamos fazer a nossa prece, porque sempre é o nosso hábito começarmos as nossas reflexões com a nossa prece. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz esteja nos envolver, iluminando as nossas consciências e apacentando os nossos corações. Permita, Pai, que Jesus, o Mestre amado, esteja conosco, através dos bons amigos espirituais que velam por nós, que nos guiam, nos inspiram, nos intuem, nos orientam. Assim, com certeza, estaremos aproveitando ao máximo os ensinos desta noite. Que Deus nos abençoe e que possamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós estamos no capítulo 16 da obra Nosso Lar, que tem como título Confidências. Lembram-se? André Luiz recebera a visita da mãe e a mãe então dava notícias, depois dele acalmar o coração pelo encontro, que foi muito emotivo, a mãe dava notícias de todos, das irmãs, do pai, onde se encontravam cada um deles, né? Onde estavam as duas irmãs de André Luiz, a Clara e a Priscila, estavam em regiões muito presas às coisas materiais, às coisas terrenas, né? Não tinham se desapegado das coisas terrenas e a mãe estava ajudando para que elas saíssem desse quadro. Havia uma irmã que desencarnou muito criança ainda, André Luiz era também criança, e essa irmã era um espírito mais iluminado que todos eles e estava ajudando a mãe no auxílio à família. O pai, por sua vez, estava numa região umbralina pelas culpas, pelos sentimentos complicados que ele se comprometeu com duas jovens em relacionamento fora do casamento. Então, era esse o quadro que ela estava expondo a André Luiz. E o trabalho dela e dessa irmã Luísa para auxiliar todos esses entes queridos, fora aqueles que ficaram na terra, que estavam encarnados e que precisavam do amparo delas. Assim, ela relata tudo isso e o André Luiz está assombrado com as revelações a respeito do pai, afinal ele tinha o pai na conta de um homem íntegro, um homem responsável, um cristão fiel, que seguia o catolicismo, cumpria todos os sacramentos. E como podia esse homem ter tido esse comportamento e agora a mãe ainda, sabendo de tudo isso, estando disposta a ajudá-los? André Luiz não entendia bem essa postura de sua mãe. E aí é quando ele fala para ela a respeito disso. A senhora ainda quer auxiliar o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames, e ela defende aquelas mulheres, dizendo que ele não se referisse assim àquelas mulheres, porque eram simplesmente pessoas confusas, ignorantes ou infelizes, eram pessoas que confundiram o amor, né? Por conta disso, ela pleiteava reencarnar e acolher todos eles, inclusive as duas, como filhas num futuro próximo. Então, começamos agora, nós só fizemos isso para rememorar os fatos da semana passada, e antes de começarmos, vamos ao boa noite a uma turma grande aqui, que eu não disse boa noite. Cláudia, Thelma, Ivete, Cidinha, Edna,
Rosa, Terezinha, Gil, Célia, Márcia, veja quanto, Divone, Meire, Edna, Dilza, Malu, Vladimir, Maria José. Que bom que nós estamos todos juntos para entendermos um pouquinho da vida que continua através dessa obra de André Luiz, que desvenda esse mundo espiritual para nós. E assim, mediante toda essa informação que a mãe trouxe, André Luiz estava espantado com a grande manifestação de renúncia da sua mãe, renunciando até uma possibilidade de avanço espiritual próprio para voltar e acudir esses que estavam na retaguarda precisando do seu amparo, de dedicação. Então, ele instantaneamente, ele se recorda da sua família terrena, da sua família direta, sua família biológica, e ao recordar, ele sentiu o velho apego à esposa e aos filhos queridos. Porque é isso mesmo, quando nós nos lembramos, há uma frase que eu gosto muito que diz assim: passado lembrado é presente. Quando nós nos lembramos de algo do passado, ele vem à tona e vem com a intensidade vivida, com as cores vividas, e para o espírito desencarnado, ao se lembrar, ele traz como se fosse presente, atuando na vida dele, e o velho apego à minha esposa, os meus filhos, porque somos assim e nos referimos assim aos nossos muitas vezes, né? Há mais um pessoal que Marcelo, Patrícia, Célia Freitas, Lília, Vânia, que é um prazer quando estamos todos juntos. Então, André Luiz pensa a família, percebe, né, o seu apego, a minha mulher, como será que está, os meus filhos, como será que estão, porque já que a mãe estava tão ocupada com eles, e ele analisa o seu próprio mundo, dizendo que perante Clarencio e Lísias, Clarencio era o ministro e Lísias o enfermeiro, que se tornou o grande amigo de André Luiz. Então ele diz que perante Clarencio e Lísias, ele deliberava recalcar sentimentos, ele não mostrava esses sentimentos, ele não se abria nesse aspecto, e calava muitas indagações, porque ele tinha 1000 questionamentos sobre os seus e sobre tudo que ele estava vivendo, mas ele tinha que se conter, porque não dava para agir assim o tempo inteiro. Então ele calava muitas indagações, mas o olhar materno, mãe é mãe, e ele então amoleceu diante da mãe. Ele disse, diante do olhar materno, esse olhar encorajava-me. Ele quer agora notícias, ele quer saber da família, ele quer saber alguma coisa. Alguma coisa me fazia sentir que minha mãe não se demoraria muito tempo ao meu lado. Ele tinha que aproveitar ao máximo a conversa com ela, porque ele já tinha percebido que iria para ela, o tempo estaria correndo rápido, ela tinha que voltar aos seus afazeres. O pessoal aqui dizendo que travou, mas veja bem, no celular não travou, só no computador mesmo, mas já voltou, né? Então, gente, a gente fala travou aqui, parou por 1 minuto, onde tivemos eleição que o resultado parou por quantas horas? E olha que o top da internet, com o top de cuidados de todos, e assim mesmo nós vimos o que aconteceu. Então uma travadinha aqui é insignificante, é um nadinha que a gente passa por cima e já recupera no instantinho tudo isso. Mas continuando então, independente dos acontecimentos que nós vivemos, a narrativa de André Luiz, ele vê com a mãe, ele quer saber agora a notícia da família. Então ele diz assim: a senhora que tem acompanhado meu pai devotadamente, nada poderá informar sobre Zélia e as crianças. Zélia era a esposa de André Luiz, a viúva que ele deixara, e os filhos, os 3 filhos que ele deixara. Então ele diz assim: puxa, a senhora tem acompanhado meu pai, a senhora está sabendo da família, a senhora está sabendo desse, daquele, de todos da família, a senhora não tem notícias para me dar a respeito, não poderá me informar nada sobre Zélia e as crianças,
Percebam que André Luiz faz essa pergunta e ele já tinha ficado 8 anos no umbral. Isso aqui está beirando os 10 anos de desencarnação dele. 10 anos tinham se passado. Só aí que ele começa a pensar e querer notícias da família. Então, ele pergunta à mãe: aguardo ansioso o instante de voltar à casa a fim de auxiliá-los. Ele queria, como um chefe de família, retornar agora como um desencarnado, mas retornar junto dos seus para poder ajudá-los de alguma forma, já que a mãe estava ajudando tanto, ele queria ajudar a esposa e os filhos. Minhas imensas saudades devem ser igualmente compartilhadas por eles. Preste atenção, ele sentia saudade da família naquele instante. E ele imaginava que 10 anos depois, quase, todo mundo estivesse morrendo de saudades dele, na mesma intensidade que ele sentia naquele instante. Como deve sofrer a minha desventurada esposa com essa separação? 10 anos. Ele diz, como ela deve estar sofrendo nesse tempo com a nossa separação. Minha mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou: tenho visitado meus netos periodicamente, vão bem. Olha como ela foi curtinha na informação. Ela não esticou muito a conversa com ele. Ela só disse que periodicamente visitava os netos e que eles estavam bem. Vão bem. Não deves inquietar-te com o problema de auxílio à família. Dizendo para ele. Ele não tinha condição nem de auxiliar a si mesmo. Como é que ele ia se inquietar para auxiliar a família? Ela estava tomando essa providência. Prepara-te em primeiro lugar para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor em pensamento antes de trabalhar na solução que elas requerem. E aqui está uma grande verdade. Às vezes a gente quer ajudar, mas nós não nos preparamos devidamente para ajudar. Nós precisamos das informações, nós precisamos daqueles que nos ajudem, que nos preparem para que o auxílio que vamos oferecer seja eficiente e eficaz para aquele que recebe. Então ela dizia assim, olha, prepara-te em primeiro lugar. Abre os olhos, acorda, estuda, aprende. É isso que nós precisamos. Antes, para que sejamos bem-sucedidos, porque senão a gente ajuda, mas não é bem-sucedido ou, em vez de ajudar, até atrapalha, porque alimenta determinados comportamentos. Então, tudo isso, ela está dizendo para ele, há questões que precisamos entregar ao Senhor em pensamento. Há momentos, há situações que fogem da nossa capacidade e que só Deus na causa. Então, é hora de entregar nas mãos do Senhor em pensamento antes de trabalhar na solução que elas requerem. E até pedir, entrega nas mãos de Deus aquelas questões, pede iluminação para que venha uma luz que clareie, uma ajuda, uma possibilidade para nortear, né, o nosso trabalho. Então, antes de trabalhar na solução que elas requerem, porque nem sempre estamos prontos para dar solução às coisas, não temos qualificação, não temos condição, não temos entendimento para dar solução. Não está muitas vezes em nossas mãos, nós queremos, mas não temos capacidade. Então, para tudo isso, nós temos sim, quer dizer, não basta boa vontade. A gente tem boa vontade, mas nem sempre a nossa boa vontade é suficiente para atender aquela necessidade. Nós temos sempre que nos calçar da ajuda de outros para podermos solucionar da melhor forma possível os problemas que nos chegam. André Luiz quis insistir no assunto para colher pormenores, porque ela disse, eles vão bem, eu tenho visitado, sempre eles vão bem, cuida você de aprender. Ele queria detalhes, os mínimos detalhes possíveis do que estava acontecendo na sua casa. Então ele quis insistir no assunto para colher os pormenores.
Mas minha mãe não reincidiu nele, esquivando-se delicada, fugiu da conversa. Deu o recado suficiente. A Mari está perguntando, ele não sabia de nada, né? Não, ele ficara aquele tempo todo mergulhado no próprio psiquismo, no próprio conflito mental, projetado naquela inferioridade, naquela densidade tumultuada. Então a mente dele era um caos, ele não estava ligado à família. Recuperado e levado ao hospital, primeiro passou pelo tratamento, até ter o equilíbrio, e agora é que ele então ansiava por saber da sua família, é que ele tinha lucidez suficiente para isso. E aqui a mãe então corta a conversa, deixa a conversa pela metade. A palestra com a mãe, a conversa foi longa, e ele diz que recebeu com isso um sublime conforto, porque era quem mais ele queria ver, era quem mais ele queria encontrar. A Patrícia diz assim, ele não conseguiu desapegar da matéria, que triste. Não sei, Patrícia, até que ponto nós conseguiremos. Não sei, porque não é só a questão da matéria em si, mas a questão são pessoas, corações queridos. Não é tão fácil. A gente tem essa tendência natural de querer estar junto, de querer prover, de querer acudir, de querer resolver os problemas. É assim que nós somos aqui. Você acha que nós vamos mudar assim no estalo? Provavelmente não. Provavelmente essas dificuldades todos nós devemos enfrentar em maior ou menor grau, porque não é tão fácil, né? Abrir mão, virar as costas e sair para o mundo. Vejam que Jesus desencarnou na cruz e voltou ainda para orientar os seus. Haviam pendências com aqueles que ele amava e com o projeto que ele queria, né? Que ele queria dar conta, e ele pôde voltar para estar com os seus e ajudá-los a deslanchar. Então, nós temos que ter a paciência, que nem sempre poderemos voltar imediatamente. Nos qualifiquemos agora. Façamos o melhor agora. Vamos aprender agora. Vamos nutrir nossas almas agora, para ser mais ameno, mais tranquilo. Então, pensemos nisso e que entendamos que se não podemos ajudar pessoalmente os nossos, o conselho da mãe de André Luiz está valendo. Coloca nas mãos de Deus e pede ajuda e se prepara para poder ajudar da melhor forma possível. Então, é isso que nós temos que ter em mente. Quando a nossa condição não dá, Deus é Pai. E poderá, sim, cuidar enquanto nós nos preparamos para sermos instrumentos dele no cuidado futuro daqueles que amamos tanto. Mais tarde a mãe se despediu. Curioso por saber como vivia, pedi permissão para acompanhá-la. Agora ele queria conhecer onde a mãe vivia. Também natural, veja a curiosidade do filho. Poxa, minha mãe vai embora, para onde ela vai? Eu quero conhecer. Eu quero saber como é o lugar que ela vive. Ela veio me visitar aqui, onde eu estou vivendo. Agora eu quero conhecer onde ela está vivendo. Hoje, nós fazemos isso de que forma? Nos nossos aparelhinhos celular. Tem o nosso ente querido vivendo fora, manda vídeo, manda foto, mostra como é o apartamento, como é o local de trabalho, e a gente vai matando a curiosidade e percebendo onde os nossos estão através desses aparelhos. André Luiz, então, queria ir até a mãe para conhecer o ambiente em que ela vivia. E ela, então, afagou-lhe carinhosa e disse: não venhas, meu filho. Espero-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso nos gabinetes transformatórios. Percebam, então, aqui a razão dela dizer a ele não venha.
é porque ele não poderia acompanhá-la. Ele não tinha condição física. Ela era de um nível, vivia num nível mais elevado, consequentemente um perispírito mais sutil, vibrações mais amenas, frequências vibratórias diferentes. Para estar com ele naquele momento, ela também se preparou, ela também acumulou mais fluidos pertinentes ao habitat em que ele estava, para poder estar com ele aqueles momentos que nós não sabemos, foi longa, talvez algumas horas com ele. Mas agora, para retornar ao seu habitat, ela precisava ir com urgência, se espera com urgência no Ministério da Comunicação, porque ela veio realizar uma comunicação com eles. E então havia um ministério responsável por esse contato, por essa aproximação, por essa chegança dela até ali. E esse Ministério da Comunicação iria muni-la de recursos fluídicos para a jornada de regresso, o que significa que para adensar os fluidos, ela gastou muitos, para adensar o próprio perispírito, ela gastou muitos fluidos, muita energia para estar com ele. Agora a gente imagina que é aquilo, a gente fala do sacrifício de Jesus. Imagine Jesus, um espírito da esfera crística, luz, ter que adensar todo um corpo espiritual, ir agregando partículas de cada frequência inferior, de cada faixa vibratória material, para poder estar conosco nesta carne extremamente densa, nesta matéria extremamente densa. Jesus fez um sacrifício enorme, ele foi condensando, e isso é pesado para o espírito superior, isso consome energia. Vocês veem que ela, para voltar, terá que ser nutrida de fluidos, de recursos fluídicos, porque ela gastou combustível demais para estar com ele. Então agora precisa nutrir, recarregar as suas energias e além do mais, despender os resíduos fluídicos daquela frequência vibratória para ir para outra, mais sutil. É preciso desprender de si toda e qualquer partícula mais densa para poder ir adiante. Então assim, ela vai seguir. Por isso que ela disse, não adianta, você não pode me acompanhar. Você não vai poder me acompanhar. E ela fala que nesse departamento de comunicação, onde ela vai fazer esse processo de limpeza do corpo espiritual e de reabastecimento energético, se a gente puder chamar tudo isso assim, para o nosso entendimento, ela vai... existe o gabinete transformatório, então existem verdadeiros laboratórios que fazem esse processo. Nós temos aqui algo chamado câmara hiperbárica. Muitas pessoas, quando estão com feridas, quando estão com processos violentos causados por bactérias, são levadas a permanecer na câmara hiperbárica, que é um ambiente totalmente esterilizado, totalmente limpo de influência, com diferença de oxigênio naquele ambiente. É todo preparado para que esses micro-organismos não consigam ali proliferar. É uma câmara hiperbárica. Então, esses gabinetes transformatórios onde ela deveria passar, ao nosso entendimento, poderia ter similaridade com essa câmara hiperbárica, onde toda a sujidade que havia sido agregada ao corpo espiritual seria eliminada e ela poderia recuperar ali o seu estado mais equilibrado, mais perfeito, injetando mais vida, mais vigor, e dali ela partiria agora sã,
e não contaminada pelo ambiente que se encontrava. Veja como é interessante nós pensarmos esses pequeninos detalhes que são narrados nas obras de André Luiz e que hoje nós temos meios de comparação. Em 43, quando foi lançada a obra, poderíamos falar assim em câmara hiperbárica? Será que todos entenderiam? Poderíamos falar em comunicação televisiva, audível e televisiva pelos nossos celulares? Não. Mas hoje, graças a Deus, nós temos essas possibilidades que facilitam, pelo menos que a gente faça um comparativo ou tente criar uma imagem que nos dê uma visão ainda que pálida de tudo isso que existe. Além disso, disse ela, André Luiz, preciso ver o ministro Célio para agradecer a oportunidade dessa visita. Então nem foi o Clarencio quem permitiu a visita dela, foi um outro ministro, o ministro Célio, ele veio ali, ela veio através da autorização dele e ela agora queria agradecer a visita. É a delicadeza, é a educação, é o reconhecimento que ela está mostrando. Deixando-me na alma duradoura impressão de felicidade, beijou-me e partiu. Então ela cumpriu sua parte, ela foi embora e foi cuidar dos seus afazeres e deixou agora André Luiz com a boa sensação do reencontro, mas com a certeza que para ele fazer qualquer atividade, ele precisaria sim se preparar. Ele precisaria sim adquirir conhecimentos, adquirir condições, qualidades para seguir adiante. E aí encerrou-se o capítulo 16 da obra com o retorno da mãe dele para o mundo espiritual em que ela habitava. Mas nós vamos para o capítulo 17. Nosso tempo permite isso. Nós vamos para o capítulo 17, que é Em Casa de Lísias. Lísias, o enfermeiro que se tornou o grande amigo de André Luiz. Então, em casa de Lísias, André Luiz, depois de algum tempo desta visita da mãe, Lísias veio buscá-lo porque Clarencio, o ministro Clarencio, estava chamando. Então ele foi, lembram-se que ele tinha ido ao escritório de Clarencio no ministério, pedindo trabalho, mas ele viu que não seria o que ele pretendia fazer, passou a concordar em aceitar qualquer tipo de atividade para começar a vida. Então ele estava aceitando qualquer colocação, qualquer coisa para dar um sentido à sua vida. Clarencio pediu que ele esperasse, aguardasse, que no momento oportuno iria chamá-lo. Então agora começa o seu momento oportuno. Clarencio mandou chamar e Lísias vai acompanhá-lo até o ministério. Clarencio então diz a André Luiz: meu amigo, doravante está autorizado. Lembra que ele ia pedir autorização, ele ia haver uma autorização para André Luiz. Veja que a mãe dele também teve que ter autorização para visitá-lo. Não há uma desordem, é uma organização onde precisamos cumprir alguns regulamentos. Então, esse doravante estará autorizado a fazer observações nos diversos setores de nossos serviços, com exceção dos ministérios de natureza superior. Então, André Luiz, na verdade, estava autorizado a ter acesso a 3 dos ministérios. Os outros ministérios mais elevados, ele ainda não poderia frequentar. Mas estes, mais próximos da realidade terrena, ele já poderia, então, fazer um estágio. Ele ia fazer estágio, né? Ele ia ali observar. E se você vai fazer observação nesses setores. Henrique de Luna, lembram-se, é o médico que atendeu primeiro o André Luiz quando ele chegou no hospital de Nosso Lar, que fez a avaliação do estado físico dele. Então, o doutor Henrique de Luna deu por terminado o seu tratamento.
Esse tratamento do André Luiz levou quase 2 anos no hospital. Não foi assim da noite para o dia. Então, ele disse assim, ele deu por terminado seu tratamento na última semana. E é justo agora, aproveite o tempo observando como tudo funcionava e aprendendo. Porque quem quer trabalhar tem que aprender, é o trainee, ele tem que aprender. André Luiz, naquele momento, era um trainee no mundo espiritual. Ele precisava observar e aprender como fazer tudo, como atender. André Luiz, então, muito feliz com a notícia, olhou para Lísias como um irmão que deveria participar, diz ele, da minha felicidade naquele instante. Ele estava extremamente agradecido e feliz pela possibilidade. O enfermeiro correspondeu-me ao olhar com intenso júbilo. Quer dizer, Lísias também ficou muito feliz de saber a notícia de que André Luiz estava liberado do hospital, recebeu alta e agora tinha que seguir a vida. Não cabia em mim de contente, diz André Luiz. Era o começo de uma nova vida. Poderia trabalhar, ingressando em escolas diferentes. Ele ia visitar ministérios diferentes, aprenderia coisas diferentes. Então ele estava feliz da vida pela possibilidade. Clarencio, então, volta-se a ele, dizendo, tornando-se dispensável sua permanência no parque hospitalar, estava dispensável a presença de André Luiz ali. Às vezes a gente se ofende se alguém disser que a gente é dispensável em alguma coisa. Mas ele, naquele parque hospitalar, vejam, não é um hospital simples, lembram-se, não é um pavilhão, são muitos pavilhões, há muita atividade e André Luiz estava sendo colocado para fora. Ele era dispensável ali. Tornando-se dispensável sua permanência no parque hospitalar, examinarei atentamente a possibilidade de uma localização em ambiente novo. Já que aqui você está dispensável, você não é mais necessário, vamos ver onde é que eu vou te colocar. Ele ia procurar um local. Consultarei algumas de nossas instituições. Haviam abrigos coletivos, então ele ia ver onde colocar André Luiz, porque a família dele ali não estava locada. A mãe estava numa esfera, a irmã pequenininha também estava em outra esfera, as outras irmãs e o pai estavam lá pelo umbral, ele estava sem o núcleo familiar mais íntimo ali. Então, é o que ele diz, eu vou ver alguma instituição para receber você, alguma hospedaria. Lísias, nesse momento, pediu licença e disse a Clarencio, se possível, estimaria recebê-lo em nossa casa. Quer dizer, Lísias tinha uma casa, morava com família. Eles estimaria recebê-lo em nossa casa, enquanto perdurar o curso de observações. Então, por um período de tempo, quando André Luiz ia fazer as observações, quando ele ia visitar os ministérios, até que ele estivesse nessa condição de trainee, ele foi acolhido, parece um intercâmbio, quando se acolhe um estudante no período em que ele vai estudar, ele está dentro daquele lar. Por conta disso, ele disse, lá minha mãe o trataria como filho. E André Luiz se sentiu de uma extrema felicidade naquele momento, porque ele já tinha esse apego de irmão para com Lísias. Então, para ele, era muito importante estar com eles, né? Ter um lar, um ambiente para conviver. Clarencio, então, diz, muito bem, Lísias, Jesus alegra-se conosco sempre que recebemos um amigo no coração. Porque mais do que receber na casa, como uma delicadeza, Lísias recebeu André Luiz no coração, como amigo. Se tornou verdadeiramente um amigo. Ele teve uma simpatia profunda. E ele diz, Jesus se alegra quando recebemos um amigo no coração. É muito mais importante. E André Luiz abraçou a Lísias, né, o prestativo enfermeiro, sem poder traduzir meu agradecimento, diz ele. A alegria às vezes nos emudece. É verdade, há momentos na vida onde
palavras nos faltam, só gestos, porque palavras nos faltam. Ele abraçou Lísias e não tinha palavras. A alegria dele era tanta que ele não sabia o que dizer. Ele não sabia o que dizer. Clarice, então, estende a André Luiz um documento que parecia uma cadernetinha e diz a ele assim: guarde esse documento, porque com ele poderá ingressar nos ministérios do auxílio, da comunicação e do esclarecimento. Eram os 3 ministérios mais próximos da crosta terrena, que tinham os recém-desencarnados, aqueles que precisavam de mais ajuda. Então, é o Ministério do Auxílio, da Comunicação e do Esclarecimento. André Luiz estava recebendo aquele salvo-conduto, aquela carteirinha, mesmo daquele estudante fazendo um treinamento, que deveria apresentar para entrar nesses ministérios. Tinha validade de 1 ano. 1 ano. Então, ele deveria ficar na casa do Lísias por 1 ano, enquanto ele estivesse realizando esses estudos, essas observações. Decorrido esse tempo, veremos o que é possível fazer relativamente aos seus desejos. Interessante, ele não esqueceu os desejos de André Luiz. Os desejos de servir como médico ou como enfermeiro, mas na área da saúde, que ele gostava de fazer, era esse desejo. Ele tinha desejo de servir. Ele tinha desejo de visitar onde a mãe morava. Ele tinha desejo de ver a família, de saber deles como estavam. Então, Clarence, primeiro, você vai se preparar. Será 1 ano, longe de tudo isso. Depois de 1 ano, nós vamos ver como atender aos seus desejos, o que será possível fazer. Ele diz o que é possível fazer, porque tem desejos nossos que não há possibilidade de realização. Então, o que é possível fazer com relação aos seus desejos. Não estou prometendo a realização deles todos. Vamos ver o que vai ser possível fazer. Às vezes nós entramos em alguma atividade, algum grupo, alguma situação e já queremos que tudo transcorra conforme o nosso desejo, não temos paciência. Um exemplo disso que a gente vê é assim: pessoas chegam à casa espírita, falando então da nossa situação terrena, e elas estão lá cheias de problemas, estão com problemas mediúnicos, etc., e vão buscar o atendimento. Se sentem tão bem que querem começar a ajudar e trabalhar, querem fazer alguma coisa. Mas qual é o desejo primeiro que aparece mesmo, que a gente tem observado? Que é trabalho mediúnico, quer participar do trabalho mediúnico, quer dar comunicação, ainda mais que disseram para ela que ela era médium. Aí que ela quer ir de cara no trabalho mediúnico. Qual é a recomendação de Kardec, a recomendação dos espíritos superiores dentro da doutrina espírita? Não. Primeiro você estuda, você depois observa. Você primeiro vai ser socorrido, depois você vai observar e estudar para só então poder realizar o trabalho. Poxa, mas quanto tempo eu vou precisar estudar? Não precisamos de tanto tempo assim. Mas está aqui, não foi 1 ano, André Luiz? Talvez seja 1 ano suficiente para que se tenha noções mais exatas, mais concretas e possa então continuar associando trabalho com estudo. Mas não é mergulhar direto no trabalho onde não se sabe nada, onde não se conhece nada. Isso é imprevidência, sabe? E quem não trabalha dá trabalho, porque daí complica a situação. Então são coisas que nós precisamos ajustar. São coisas necessárias de ajuste. E André Luiz estava passando. Agora, depois de 1 ano, o que diz Clarencio para ele? Eu vou ver o que é possível fazer quanto aos seus desejos. Depois de 1 ano a gente conversa.
para ver os seus desejos, o que é possível realizar. Instrua-se, não perca tempo. Ele foi incisivo. Instrua-se, conheça, aprenda, adquira o conhecimento, não perca tempo. Então, quando não queremos adquirir conhecimento, não queremos saber sobre o fato, não queremos conhecer sobre aquelas coisas, na verdade nós estamos perdendo tempo. Não perca tempo, instrua-se. O interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. O que ele está falando? O espaço entre uma desencarnação e a próxima reencarnação precisa ser bem aproveitado. Então, no mundo espiritual, sem essa de ficar parado, de ficar lastimando, ficar em choradeira, vamos à luta por nós mesmos e por todos os que deixamos para merecer algo mais. Ele chama a atenção de André Luiz, instrua-se, não perca tempo. O interstício, o espaço entre as experiências carnais, então uma desencarnação e uma reencarnação, deve ser bem aproveitado no conhecimento, no exercício. Para a próxima reencarnação, será algo mais tranquila, mais leve, o espírito mais amadurecido, cumprindo melhor a tarefa que precisamos realizar. Então, que nós possamos saber aproveitar tudo que nos é oferecido. Lísias, então, deu o braço para André Luiz e saíram os dois muito felizes em direção à casa dele, onde André Luiz iria se hospedar. Alguns minutos, narra André Luiz, e eis-nos à porta de graciosa construção, cercada de colorido jardim. Então agora ele vai começar a descrever para nós as habitações que existem em nosso lar, as organizações, como vivem os espíritos nesta região, nesta colônia. Então havia uma casa graciosa, um jardim encantador, bem cuidado. Isso é bom, que é para a gente ver que nós precisaríamos ter isso, né, nas nossas casas, pequenos pedaços de jardim, nos nossos centros espíritas, pequenos jardins, porque isso faz parte da natureza, nos vincula a qualidades melhores de vibrações. E aqui ele observa isso. E é interessante, Lísias diz a ele, é aqui o nosso lar dentro de nosso lar. Era o lar da família, dentro da colônia, nosso lar. É aqui. Ao tinido da campainha, então vejam que tem uma campainha, ninguém vai entrando na casa do outro sem essa mais aquela. O Lísias tocou a campainha da casa e veio atender uma simpática matrona, quer dizer, uma simpática senhora que abriu a porta para eles. Mãe, este é meu irmão que prometi trazer-te, Lísias, apresentando André Luiz para a mãe dele. Dizendo, olha, esse é o meu irmão que prometi trazer. Então, ele já tinha até conversado com a mãe da possibilidade de levar André Luiz, e quando ele propôs a Clarencio, ele já tinha o aval da mãe, concordando que ele o levasse para a sua casa. Seja bem-vindo, amigo. Esta casa é sua. Soube que a sua mamãe não vive aqui. Olha o coração de uma mãe tentando suprir o carinho de outra mãe. Já que a mãe dele não estava próxima, ela iria tentar oferecer esse carinho materno para ele. Então, ela diz, soube que sua mamãe não vive aqui. Nesse caso, terá em mim uma irmã com funções maternais. Dizendo que ela cuidaria dele tanto quanto do próprio filho. Ela estenderia a ele o carinho, já que a mãe dele ali não vivia. A Eliane diz que ficou feliz de saber de jardim. Claro, Eliane, natureza é natureza sempre. E é Deus que se manifesta na natureza.
Então, as colônias as colônias espirituais tão próximas da Terra serão mesmo assim próximas de tudo que nós conhecemos. Eu estou aqui feliz vendo o seu Alcino. Seu Alcino é de Portugal, está assistindo conosco nesse instante. Seja muito bem-vindo, e os amigos portugueses também. Ficamos felizes com a presença. E André Luiz, então, neste momento, não sabia como agradecer à mãe de Lísias essa generosa hospitalidade. Ele não tinha nem palavras, ele estava encantado com tudo que ele estava vendo, né? E ensaiar algumas frases de agradecimento a ela para demonstrar, então, a comoção e o reconhecimento, mas a nobre senhora, então, com muito bom humor, adiantou-se, adivinhando meus pensamentos, diz ele. Está proibido de falar de agradecimento, não o faça. Obrigar-me-ia a lembrar, de repente, muitas frases convencionais da terra. E todos riram. Porque aqui nós temos, né, esse hábito e educamos crianças para ter esse hábito do agradecimento a uma atenção de outro, ao cuidado de um, cuidado de outro. Isso vai me fazer lembrar outras frases convencionais, porque às vezes as frases em nossos lábios são só convencionais. Elas não são sinceras. Elas não são uma demonstração perfeita daquele nosso sentimento. Quantas frases pro forma nós temos aqui na Terra? E fazemos às vezes questão disso, quando na verdade nós teríamos que nossas frases estarem vinculadas do sentimento correspondente, para que ela tivesse um peso real. E é disto que, por isso todos riram, né? André Luiz, então, naquele momento, rindo, né? Que o Senhor traduza meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz. Ele mudou a forma de falar, ele não disse muito obrigada pela hospitalidade, ele entregou nas mãos do Senhor. Que o Senhor traduza meu agradecimento, olha agora a sinceridade dele, a todas em renovadas bênçãos de alegria e paz. Então ele pedia as bênçãos de Jesus para aquela família que o acolhia naquele instante. Era a forma de agradecer. Mais uma lição para nós, porque nós podemos pedir em preces por aqueles que nos ajudam, por aqueles que são solidários conosco, por aqueles que são atenciosos conosco. A melhor forma é pedirmos que Deus os abençoe. A melhor forma é pedirmos isso, que a luz se faça sobre aquela criatura, que as bênçãos dos céus venham fortalecê-la, que Deus ampare, ilumine, guarde. São expressões mais verdadeiras do que proformas, como nós temos habituado. Muito obrigada. Não, é Deus te abençoe. Que Deus ilumine. Que Jesus esteja ao seu lado. Que a espiritualidade amiga a conduza. São expressões que vão ter um peso maior, porque sairão do nosso coração com toda certeza. Aquele famoso Deus te abençoe, né? Da nossa infância, Deus te abençoe, Deus te acompanhe, são frases que têm um peso muito maior de bênçãos e de amorosidade. Então entraram na casa de Lísias naquele instante, e André Luiz começa a observar toda a casa, relatando para nós na sua obra, ambiente simples e acolhedor. Simples e acolhedor. Móveis quase idênticos aos terrestres. Eu queria saber qual era o quase. Ainda não consegui descobrir. Mas ele diz quase idêntico aos terrestres. Não sei qual seria a diferença. Considere que André Luiz desencarnara lá na década de 30, né, por volta de 1930, nesse período. Quais eram os móveis, quais eram os utensílios que se usava André Luiz utilizaria dentro da casa dele?
Então não sabemos, mas era isso que ele usava para ajudar. Gente, só um minutinho que eu vou ligar uma corrente elétrica aqui e já volto. A gente acaba esquecendo de ligar o elétrico aqui e aí dá uma sumida nas coisas, mas daqui a pouco elas retornam porque agora já fizemos o dever de casa. Vê como é que é, né? Como nós falhamos em tudo. Mas voltando então à descrição, André Luiz falava do ambiente e dos móveis quase idênticos aos terrestres. Objetos em geral, pela casa, móveis, utensílios, enfeites, demonstrando pequeninas variantes daquilo que ele tinha na casa dele, que ele conhecia como decoração, como utensílios. Ele percebia que pequenas diferenças, mas eram os mesmos componentes daquele povo. Quadros de sublime significação espiritual. Então, obras mais sutis, mais suaves, com certeza, né? que estavam ali pendurados nas paredes. Esse tipo de quadro, de pinturas mais amenas, mais de significado, mais espiritualizadas. Um piano de notáveis proporções, veja um instrumento musical. Um piano de notáveis proporções estava ali naquela casa. Sobre ele, uma grande harpa talhada em linhas nobres e delicadas, 2 instrumentos musicais. Um piano e uma harpa, numa sala de música, naquela casa. Ele notou então esses instrumentos, identificando minha curiosidade, porque de certo a cara dele era de assombro, diante do que ele estava vendo. Então, identificando-me a curiosidade, Lísias falou: como vê, depois do sepulcro, não encontrou ainda anjos arpistas. Porque o que nós temos de imagens, de pinturas, especialmente da época da Renascença, né? Que mostra o quê? Anjos tocando harpas. Então é um céu onde anjos tocam harpas. Essa era sempre a ideia nossa de céu. E Lísias brinca ali, o bom humor é presente no mundo espiritual. Lísias brinca dizendo, como vê, não encontrou anjos arpistas. Dizendo a ele, né? Ele não estava no céu, nem tinha anjo voando, tocando harpa. Mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos. Então não somos anjos, mas temos o direito de tocar os instrumentos musicais que são importantes para nós, né? Então, ele, agora sim, a mãe dele, né, Dona Laura, ela diz: ó, Lísias, não faças ironia, porque a brincadeira dele com André Luiz. Não te recordas como o Ministério da União Divina recebeu o pessoal da elevação no ano passado, quando passaram por aqui alguns embaixadores da harmonia? Então, ele diz assim: você está brincando com uma coisa tão séria, você está brincando com isso, mas acontece que o ano passado teve aqui orquestra, teve aqui tudo isso, embaixadores da harmonia, e você está brincando com a questão de anjos. Então não faça ironia desse tipo. Ela chama a atenção dele. Na continuidade, ainda, Lísias responde a ela: sim, mamãe, mas quero apenas dizer que os arpistas existem e precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos por nossa vez no aprendizado de coisas divinas. Gente, é muito interessante, porque quando ele diz, né, nós temos que aguçar a nossa audição espiritual. E a gente não presta muita atenção nisso, né? Não valoriza muito a música mais erudita, a música mais suave.
ela tem a característica de melhorar a nossa audição espiritual. Essas outras músicas mais intensas, pesadas, elas são muito características do nosso terreal e não do nosso espiritual. Se queremos afiar o nosso ouvido espiritual, essas músicas mais seletas, músicas mais clássicas, músicas mais suaves, elas são o instrumento ideal para isso. Eu vou contar para vocês um fato que me aconteceu. Já algumas pessoas sabem disso até. Foi a primeira palestra espírita que eu assisti. Eu estava me iniciando no espiritismo, chegando naquele período, e teve uma palestra aqui em Taubaté com o nosso companheiro que era de cruzeiro, João Cabete. João Cabete, depois aqueles que tiverem curiosidade, digitem esse nome e vão achar muitas músicas dele na internet, músicas espíritas. João Cabete já desencarnou há muito tempo e as músicas são assim maravilhosas. E eu não tinha assistido ainda uma palestra, eu chegava já com tudo começado, porque saía do serviço e ia direto para o centro, sempre já pegava a coisa andando. Entrei na palestra, sentei lá no fundo, no primeiro lugar que encontrei, fiquei quietinha assistindo. Era o João Cabete, ele estava sentado numa cadeira lá na frente, com um violão no colo. Ele tinha uma voz muito suave, então, ora ele falava trechos do Evangelho, ora ele cantava. Hoje nós temos essa característica, alguns companheiros que fazem um Evangelho musicado. João Cabete fez isso. Foi a primeira palestra que eu assisti e era uma palestra de um Evangelho musicado. Ele falava um tanto do Evangelho e assim ele continuava cantando alguma música. Uma voz suave, um ambiente silencioso e eu ali muito intensamente vivendo aquele instante, desligada de todas as coisas, mergulhada naquela proposta. E eu ouvi aves que me lembravam, aqui em Taubaté nós temos a igreja sacramentina, onde as freiras costumavam cantar. E são vozes muito delicadas, muito suaves. E eu ouvi essas vozes acompanhando João Cabete nas músicas que ele estava cantando. Eu estava embevecida. Tinha sido muito católica, gostava muito desse tipo de coisa e viver tudo isso aqui. Conseguimos voltar, olha, deu uma congelada muito grande. Eu não sei o quanto se perdeu, mas nós conseguimos retornar. Então, eu estava assistindo essa palestra e atenta a essas músicas, assim, muito contrita naquelas músicas. No final da palestra, todo mundo foi ali cumprimentá-lo e eu, muito serelepe na história, em vez de cumprimentá-lo, eu queria ver as freiras que estavam cantando com ele. Eu vinha dessa tradição. Para mim era muito importante estar com aquelas freiras, porque eu ia elogiar, as vozes eram lindas, as canções maravilhosas. E fui procurar onde estavam as freiras, dentro da casa espírita, acompanhando o Cabete. E aí não tinha freira nenhuma. Mas eu ouvi aquelas vozes. Eu ouvi um coral de freiras cantando junto com ele. E eu fiquei tão assim, impressionada, que eu falei para uma pessoa, falei, nossa, mas onde estão as freiras que estavam cantando com ele? Eu queria cumprimentá-las. E a pessoa disse, mas não tem freira. Aí um senhor, eu não vou nem citar o nome, também já é desencarnado, mas era muito conhecido aqui em Taubaté, ele me falou assim, você também ouviu? Eu disse, ouvi, lindo, fiquei encantada. Ele disse, pois eu ouvi também. E aí descobrimos que mais ou menos 200 pessoas que estavam assistindo essa palestra, 6 ouviram essas freiras cantando. Eu acredito que é porque estávamos tão concentrados na música, na fala do Cabete, na letra maravilhosa das músicas dele, ouvindo aquele violão suave, aquele ambiente. Eu acredito que isso fez com que o que Dona Laura está dizendo ao filho aqui.
que precisamos criar audição espiritual. Então, educar o ouvido, a concentração em notas mais suaves, isso vai nos ajudando a desenvolver essa audição espiritual. Foi uma experiência e, graças a Deus, Deus é tão bom que me deixou ter várias experiências dessa ao longo da vida, para que eu registrasse isto, tivesse a certeza dessa espiritualidade presente, participando conosco, interagindo conosco. Foi uma oportunidade que me deram e que eu agradeço muito, porque nunca vou esquecer. Mas se vocês tiverem oportunidade, vão aí no Google e digita João Cabete e vocês vão ver as músicas dele, as letras, a suavidade, e vão entender do que é que eu estava então falando. Mas voltando aqui, a gente faz esses apartes. Meu Deus, a hora acabou. Nós vamos voltar só semana que vem. Passamos já. Mas a semana que vem, se Deus quiser, vamos voltar aqui nesse trecho em que André Luiz está chegando na casa de Lísias, tomando ciência da vida no mundo espiritual, da vida em família, da vida dentro dos lares. E nós agradecemos muito a companhia, embora esses percalços dos congelamentos de vídeo e tal. Mas lembrando, é possível acessar os vídeos que vão ficando lá no canal Marina Ferri do YouTube. A gente pede sempre assim, dê o like, o dislike, gostou, não tem problema, mas é para movimentar mesmo aquilo para que outros possam aproveitar. Temos também a página no Facebook, Grupo de Apoio aos Estudos Espíritas Taubaté, que os vídeos estão lá. E amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui às 20 horas com a obra O Livro dos Médiuns, dando continuidade aos nossos estudos. Fiquem com Deus, Jesus ilumine cada lar, que a Mãe Santíssima proteja a todos, que as energias boas possam fluir pelos lares, pelas famílias, pelos ambientes, pacificando os nossos corações, nutrindo a nossa fé e nossa esperança em dias melhores. Muita paz, Deus abençoe a todos.